tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de estudo, de aprendizado e de trabalho na nossa casa. Estamos aqui, o tema da palestra de hoje é Deixe-me Viver, o abortamento provocado e suas consequências espirituais. Tá? Quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Cristiana Stanford Nery. Ela é do Centro Espírita Nina Aroeira. E, bom, primeiro apresentar, né? É a Cristiana, está aqui ao meu lado direito. Meu nome é Heraldo, sou trabalhador da casa. Tem Evandro, vai fazer a prece inicial. E Graça, que também são trabalhadores da casa, vai fazer a prece final. Ok? Essa palavra aqui para iniciar, né? Vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento ao alto. Mestre Jesus, amigo querido, incondicional de nossas vidas, possas tu, Senhor, nessa tarde, auxiliar a nossa irmã que vai usar a palavra, trazendo as informações necessárias, os remédios necessários para nossas almas ainda doentes. Que tu possas, Senhor, derramar sobre todos nós a tua paz, a tua luz, que assim seja. Muita paz. E aí a gente passa a palavra para a nossa irmã Cristiana, dar início. Não estou entendendo. Pode do computador não? Ah, tá. Ligado. Tem que ligar ele. Boa tarde a todos. É sempre com muita alegria que a gente vem a uma casa de oração e de trabalho para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor que vem trazendo consolo aos nossos corações. E na tarde de hoje nós vamos estender a conversa baseado no Cine Selec que teve agora anteriormente a palestra, às 2h da tarde. Acredito que alguns de vocês assistiram a exibição do filme, né? E a gente vai trazer aquilo que a doutrina espírita nos elucida a respeito desse tema tão polêmico e que provoca tantas discussões pelas dúvidas que afloram na mente das pessoas. Então a gente preparou um material que a gente vem levando às casas e caso alguém que assistiu o filme tenha alguma dúvida referente a qualquer cena que possa ter assistido e que a gente não aborde da forma como esperava, pode perguntar e a gente vai tentar, dentro da nossa condição, poder esclarecer a sua dúvida, tá certo? Fiquem à vontade, porque o tema realmente ele é bem complexo. Então a gente traz aqui já o que no Livro dos Espíritos nos traz o esclarecimento na questão 880. Quando Kardec questiona os espíritos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí os espíritos já nos esclarecem que o primeiro direito natural do homem é viver. E quando a gente faz o paralelo em relação à lei dos homens, na nossa própria Constituição, lá no artigo 5º, ele fala, o artigo é imenso, e eu só separei essa parte, que é a parte que fala a respeito da vida, onde ele diz que garante-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. E aí quando a gente vê isso, a gente fica sem entender como é que dentro da Constituição se dá o direito, e a gente verifica que dentro do próprio Congresso existe tramitando um projeto de lei para a legalização do abortamento até a 3ª semana de vida. Porque a alegação dessas pessoas é de que a legalização do abortamento evitará a morte de mulheres que provocam o abortamento clandestino. E aí quando a gente vai estudar a respeito do assunto, nós vamos verificar que na história, no mundo, todos os países que legalizaram o abortamento, não se reduziu a morte das mulheres. Pelo contrário, se aumentou a mortalidade das mulheres
porque o abortamento foi legalizado, as clínicas que estavam dentro da legislação passaram a funcionar e o índice aumentou bastante. E o que provoca a morte e a complicação da mulher não está só interligado à questão do saneamento do local onde é provocado o abortamento. Mas a complicação disso tem um contexto muito mais amplo, porque vai da parte orgânica à parte espiritual. Envolve tudo. E no filme, aqueles que assistiram, puderam ver algumas cenas que demonstravam isso muito claramente. Onde quando uma jovem entra para provocar o abortamento, aquele espírito que iria reencarnar agarra-se à jovem, não sei se vocês se recordam dessa cena, e ela tem uma parada lá no momento em que está provocando o abortamento. Uma parada cardíaca. Por quê? Porque a parte espiritual também influencia dentro do processo, gente. Então, quando a gente fala sobre esse direito, antes de pensar no abortar, o que a questão de saúde pública deveria pensar era na forma como eles devem trabalhar com os jovens o entendimento do uso da sexualidade, com respeito, com responsabilidade e com segurança. Aí sim, porque eles estariam trabalhando não só a questão do abortamento, mas a questão da promiscuidade, a questão da diminuição de doenças sexualmente transmissíveis, que está aumentando drasticamente entre os jovens. Jovens de 12, 13 anos pegando sífilis hoje, pela promiscuidade que existe entre eles, tá certo? Então, o que a gente precisa trabalhar não é apenas a questão do evitar o abortamento. É muito mais amplo, é uma questão de saúde pública, sim, mas é uma saúde pública muito mais complexa, porque vê um todo, não só o contexto de uma vida que naquele momento, para aquela pessoa que se encontra grávida, chega a verbalizar que é um inconveniente aos seus propósitos. Então deveria ter repensado a sua ação antes de fazê-lo, é diferente. E para isso a gente precisa trazer a educação para esses seres. A educação sexual da forma adequada. Tá certo? Então a gente traz isso como um dos alertas. E aí lá no Livro dos Espíritos, para a gente esclarecer, Kardec questiona os espíritos o seguinte: que consequências tem para o espírito o abortamento? O que é que para aquele espírito que está para reencarnar provoca nele a consequência? Então os espíritos são bem claros quando eles dizem assim, que é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. E aí vocês viram, quando assistiram o filme, que dentro daquela colônia programada para a reencarnação e que assiste os espíritos que foram abortados, as cenas que demonstram e mostram seres às vezes meio modificados perispiritualmente, onde você vê às vezes corpo de um ser adulto e a fisionomia de uma criança, ou o inverso. Por que aquilo ocorre? Porque aquele espírito ele não consegue se desligar da situação. Tudo vai acontecer de acordo com a condição moral e espiritual do espírito reencarnante. Aqueles mais evoluídos, eles entendem e compreendem a fraqueza da mulher e do homem quando decidem provocar o abortamento. Mas esse não é a regra geral. A grande maioria se rebela, se revolta e fica perturbado mentalmente. E aí essa perturbação que provoca no espírito é que faz com que aquelas deturpações perispirituais ocorram. E isso ocorre não só com relação à questão do abortamento, mas com relação a qualquer consciência de culpa que possa vir a ocorrer com o espírito. Tá certo? E isso não é invenção de Cristiana, isso é o que a doutrina nos ensina. Então a gente precisa buscar estudar
todas as vezes que eu venho falar aqui ou em qualquer casa, vocês vão me ver ser repetitiva em relação a essa tecla. O espírita precisa estudar. A doutrina precisa ser conhecida pelos espíritas. Porque nós vamos às casas espíritas e conhecemos muitas vezes espíritas que estão há 10, 20, 30 anos e não leram nem a codificação completa. Lê o livro dos espíritos, lê o evangelho, mas nunca se deu ao trabalho de ler o livro dos médios porque não é médio ostensivo. Nunca teve preocupação de ler o céu e o inferno porque não precisa. E nunca leu a Gênesis porque é muito complicado, é ciência, é meio complexa, não dá. E a gente precisa entender que todos eles são importantes. Cada um tem a sua função de entendimento. E que vai somar-se o conhecimento de todas essas obras para que a gente possa compreender a complexidade dessa doutrina. E quanto mais a gente estuda ela, a gente percebe que pouco a gente sabe. Porque todas as vezes que a gente estuda o livro, cada vez que a gente lê, a gente percebe algo que na primeira leitura que nós fizemos, ou na leitura anterior, a gente não tinha percebido. E isso é muito interessante. Então a gente precisa buscar sempre o conhecimento dessa doutrina. E aí Kardec nunca ficou numa pergunta só. Quando ele faz, ele vai detalhando até ele se sentir satisfeito com as respostas dos espíritos. E aí ele pergunta lá na 358. Constitui crime a provocação do abortamento em qualquer período da gestação? E aí os espíritos são bem claros. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Ou seja, o abortamento é uma transgressão da lei divina. Porque só a Deus é dado o direito de dar e de tirar a vida de qualquer espírito. A nenhum de nós é dado esse mesmo poder. Mesmo sendo a mãe, algumas mulheres que estão mais ligadas à briga feminista, defendem que a mulher tem o direito ao corpo. E aí a gente esclarece que, até a gente como espírita, a gente não tem direito ao corpo. Esse corpo é um empréstimo divino, o qual nós daremos conta quando retornarmos à espiritualidade. Ele não é nosso, ele é um empréstimo. E que a gente, do bom ou do mau uso que fizermos dele, nós daremos conta. Então o engano é o corpo é meu. Não, o corpo é um empréstimo divino. E mesmo que pudesse até pensar nisso, mas o espírito que está para reencarnar não é seu corpo. É um corpo a mais. É outro ser que está ali. Então você não tem esse direito, tá certo? Então ele diz, uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E aí, para esclarecer essa parte, André Luiz traz para nós, no livro Missionários da Luz, onde ele esclarece que no ato da concepção já se forma a vida. Tá certo? Então, e aí ele nos esclarece que há um período para que ocorra essa concepção. E este período pode se dar em até 72 horas após o ato sexual. Então, se pode se dar em até 72 horas, você pode ter a concepção de imediato após o ato sexual, ou pode durar até 72 horas. Alerta vermelho para todos. A pílula dia seguinte, que muitos gritam dizendo que ela é anticonceptiva, ela não é anticonceptiva, ela é abortiva. Porque se você tomar e já houve a concepção, você está abortando, do mesmo jeito o feto. Mesmo que por segundos, mesmo que por horas. É abortamento do mesmo jeito, tá certo? Porque ela não impede a concepção, ela expele o ovo concépito. Além de que é uma bomba de hormônio que aquela mulher vai jogar no seu organismo. E que hoje a ciência ainda não tem a condição de vislumbrar quais são os efeitos dessa bomba de hormônio. Além do mais, também na própria bula diz que não deve ser usada com muita frequência. Por quê?
porque já se sabe que boa coisa não é. Porque se fosse, não tinha tanta recomendação. Então a gente traz como um alerta, porque para alertar os jovens e aqueles adultos que aqui se encontram e tem jovens, poderem também alertar, tá certo? E aí Kardec vai seguindo aí nas suas questões. Na 359 ele pergunta assim: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí este é o único momento em que a doutrina dos espíritos diz, porque os espíritos nos alertam, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Porque se aquele espírito está vindo dentro daquela condição, mas pode se salvar a vida da mulher, então preferível se é salvar a vida da mulher, e aquele espírito poderá ter uma nova oportunidade reencarnatória. Há um propósito para isso, que aí é aprendizado para os pais, aprendizado para o próprio espírito. Muitas coisas estão por trás de tudo isso, mas esta é a única condição, o único caso em que dentro do espiritismo a gente diz, é preferível que se conserve a vida da mulher, e aí o abortamento deverá ser feito. Mas eu abro um alerta vermelho também com relação a isso, porque algumas correntes médicas, elas começam a se utilizar dessas ferramentas para poder se convencer que ali é um caso de risco de vida para a mulher e que ela deve abortar. Quando? Muitas vezes, quando a criança é detectado que aquele feto tem um problema congênito, e quando tiver que nascer, não vai ter muito tempo de vida mesmo, então é melhor que provoque o abortamento. Mas, gente, enquanto espírita, a gente sabe que nada é por acaso. E que se um espírito vem numa gestação, na condição de um perispírito doente para um corpo físico deturpado, há um motivo para isso. Muitas vezes é necessário essa aproximação do espírito nesse corpo doente para que o choque anímico possa reajustar o perispírito daquele espírito reencarnante. E mesmo que ele reencarne por segundos, por horas, por dias, é necessário para esse reajuste perispiritual com o corpo físico. Ele desencarna e ele vem para uma nova oportunidade reencarnatória. Esse esclarecimento, quem nos traz é o próprio Chico Xavier. Tá certo? Quando, em 1975, lá no Pinga Fogo, ele foi questionado a respeito dos nossos irmãos anencéfalos. E aí foi questionado a ele, não é os microcefálicos, é os anencéfalos. Para a medicina, anen é uma negativa. É como se ele dissesse que o feto, ele reencarna sem cérebro, o que não é uma verdade. Ele vem com o cérebro, mas ele não tem a função cerebral adequada, certo? Então, aquele espírito que reencarna daquela forma, Chico Xavier nos adverte que pode ser por diversos motivos. Entre eles, ele relata alguns. Eu falo isso para que as pessoas prestem atenção, para não sair daqui dizendo, a palestrante disse que todo espírito que nasce anencéfalo, aconteceu isso com ele na encarnação passada. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que é a probabilidade, porque não tem determinismo dentro da doutrina espírita, tá certo? O que é que acontece? O espírito foi um suicida do passado, se jogou de altas alturas de cabeça, danificou a parte cerebral. A consciência de culpa faz com que ele fique preso àquela situação. E a autopunição faz com que ele provoque para ele mesmo um reencarne com o perispírito danificado e o corpo físico danificado, para que ele venha para esse choque anímico e esse reajuste do corpo físico. Então ele tem aquelas reencarnações que a gente chama de completista, que é para completar um propósito de uma encarnação, e depois ele retorna à pátria espiritual e tem uma nova oportunidade num outro corpo mais reajustado, tá certo? Pode ser também, Chico Xavier nos adverte, que pode ser o caso de pessoas que desencarnaram em acidentes, como terremotos,
que danifica também a parte do perispírito e do corpo físico, quando o espírito fica ligado ao momento do desenlace. E aí ele fica imaginando que aquilo de fato aconteceu, que o corpo está danificado, que danificou seu cérebro. Então ele fica ligado àquele momento e ele tem a necessidade do reencarne dessa forma para que haja também esse reajuste. Tá certo? Então, tudo que ocorre é para um propósito de um bem maior. Não é para punição, nem é para prejudicar nenhum espírito. Esqueçam isso, porque o propósito divino nunca foi o prejuízo de espírito nenhum. Tá certo? Aí nessa questão jurídica, a gente traz que a nossa lei hoje, ela permite o abortamento no caso de estupro, anencefalia e risco de morte para a mãe. O que a gente recorda e relembra a todos que, no caso do espírita, a gente só concorda com o risco de morte para a mãe. O anencefalo eu já expliquei o motivo por quê. E a questão do estupro, gente, é uma coisa muito interessante, porque a gente precisa entender que um espírito, quando tem a necessidade do reencarne através de um ato violento desse porte, há algo por trás. E se você for buscar aquela mulher que foi estuprada e que teve o filho e seguiu adiante, na grande maioria dos casos, aquele ser que ela permitiu vir à vida se torna um ser amoroso e um ser que auxilia aqueles pais. Eu li uma reportagem de uma mulher que ela era casada, tá certo? E ela estava tentando ter um filho com o marido e não estavam conseguindo engravidar. E ela foi estuprada e culminou numa gravidez. E o marido exigiu dela que ela abortasse, porque se ela não abortasse, ele se separaria dela. E aí ela olhou para ele e disse que o amava muito, que entendia a posição dele, mas que ela não se tornaria uma assassina para agradá-lo. Que o desejo dela de ser mãe era muito maior do que assassinar uma criança. E que se Deus tinha permitido que a gravidez nela pudesse se estabelecer daquela forma, ele tinha um propósito. Bom, ela seguiu, eles se separaram, mas já no finalzinho da gravidez, ele se arrepende da sua posição, conversa com ela, eles retornam ao casamento, a criança nasce, ele põe o nome dele na criança. E quando eles crescem, ou a criança cresce com 11 anos de idade, é que a mãe participa dessa reportagem. E ela diz que aquele menino, desde o primeiro momento em que nasceu, sempre trouxe muitas alegrias. Mas que ele é um menino realmente especial, porque ele é doce, é amável, é inteligente. E que no momento em que aquele pai, que não era o biológico, adoeceu e teve um problema de saúde muito sério, ele foi a pessoa que ficou ao lado dele e cuidou dele 24 horas. Ele não saía do lado do pai, a não ser para ir para a escola quando retornava, e não se prejudicou na escola em momento nenhum. Era um aluno exemplar, só tirava notas boas e não dava nenhum tipo de desgosto a eles. E que ele chorava muito por ter pedido a ela a questão de abortar o menino. Então a gente vê que nas situações a gente não sabe qual o propósito de Deus para aquilo. Aí os espíritos nos advertem, nos esclarecem. O próprio Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que ele deu à TV Mundo Maior, ele relata, né, que muitas vezes esse tipo de reencarne é porque aquele espírito ele não tinha uma afinidade tão grande com o casal, mas tinha um débito muito grande com aquele casal e o casal não aceitava de forma adequada a reencarnação. E o próprio espírito se submete àquela situação para que possa vir e demonstrar aquilo que ele precisa de amor e de gratidão por aquele casal pelo fato que ocorreu no passado, tá certo?
Então, a gente não sabe, gente, e é muito difícil a gente julgar determinadas situações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente sabe que a situação do estupro é uma situação de violência, mas a gente vai provocar um assassinato para dirimir uma violência? Eu não entendo. Qual é pior? A gente se torna um assassino para diminuir uma situação de um estupro? Eu não entendi. Então, não quer criar porque foi um ato violento, vai ficar pensando que vai ficar olhando para a criança e lembrando do que aconteceu. Tem a criança, dá para adoção, mas permite aquele espírito reencarnar para que ele possa seguir a sua existência, tá certo? Até porque é muito fácil a gente levantar bandeira de abortamento quando a gente já está reencarnado. Levantar a bandeira de abortamento quando você está na fila para a reencarnação, eu duvido que o espírito levante, porque ele está precisando do seu reencarno. Ele sabe, e os espíritos nos advertem, que o reencarnar é a nossa possibilidade, é a nossa oportunidade de crescimento espiritual. Então a gente precisa, é o grau de evolução que a gente precisa passar, tá certo? E a gente traz esse caso dessa criancinha, que é Marcela de Jesus, que foi a criança no Brasil, que nos consta de relato, anencéfala, que teve um maior tempo de vida depois de nascer. A sua mãe era uma mulher humilde, agricultora, e já tinha outros filhos. Quando engravidou dela, e o médico descobriu que a criança tinha anencefalia. E aí o médico do próprio SUS foi orientar ela e dizer que ela tinha o direito de abortar a criança, porque aquela criança ia ser um fardo para ela, já que ela era uma mulher que vivia na roça. E aquela criança ia exigir dela muita atenção, e não tinha condições dela ter aquela criança, ela ia atrapalhar a vida dela. E aí Dona Cacilda olhou para o médico e disse: se Deus me deu este ser para nascer por mim, ele vai nascer. Eu não vou me tornar uma assassina por causa disso. E seguiu adiante com a gestação. E aí, no dia em que a menina morreu, uma repórter foi entrevistar a Dona Cacilda para saber se ela, em algum momento, havia se arrependido da decisão que ela tinha tomado. E a resposta de Dona Cacilda foi uma das respostas mais belas que eu já vi em entrevista de mãe que não provocou o abortamento do seu filho com problemas. Onde ela diz assim: eu fiz a escolha certa, deixei ela viver o tempo dela, o tempo que Deus permitiu que ela vivesse. Chegou o momento, ela me deu uma joia, ele me deu uma joia, um diamante para eu cuidar, e eu cuidei. Até quando ele veio buscar. Veja, a sabedoria de um ser tão simples, tão humilde, e que muitas vezes tão ignorado pelas pessoas que se dizem doutores ou pós-doutores, mas que tem uma sabedoria espiritual muito maior, porque entendeu o propósito da vinda da sua filha. Essa outra criancinha aí, ela morreu com 6 anos de idade, tá certo? Foi a de maior tempo com anencefalia, Jimena. A sua mãe teve ela com 15 anos. O namorado tinha 16, foi-se embora e os pais botaram ela para fora. Esse casal, Pepe e Célia, eles fazem parte desse movimento Regium Christi. Quem quiser saber a respeito da história, pode procurar lá na internet, Movimento Regium Christi. Eles são um casal que eles criaram uma casa onde eles recebem as jovens que são botadas para fora pela família, grávidas, para impedir que as jovens abortem. Então, eles dão um auxílio a essas jovens para que elas tenham alimentação, continuem estudando, sigam sua vida para ter a criança. E qual o propósito desse trabalho que eles fazem? Se a jovem não quiser criar a criança, eles fazem o trabalho de buscar uma família que queira adotar a criança. E se caso a jovem resolver ficar com a criança, eles auxiliam para que a jovem tenha o sustento próprio. E aí eles têm um trabalho belíssimo. E essa criança, dessa jovem, a menina disse que ia abortar e eles disseram, mas convenceram ela de não fazer porque já tinham conseguido um casal para adotar a criança. E aí a família deles ficou curiosa, né? Como é que vocês conseguiram tão rápido um casal para adotar a criança?
E aí eles disseram à família que o casal que ia adotar a criança era eles. E a família foi uma revolta geral, amigos e famílias. Como é que vocês vão pegar uma criança doente para adotar, tendo tantas crianças perfeitas, lindas e maravilhosas que vocês têm? E aí eles relatam que a vinda de Jimena na vida deles foi para eles um grande luzeiro, porque ela os ensinou a entender o verdadeiro amor. Quando ela, que não podia se expressar, só através do sorriso e do olhar, eles compreendiam tudo o que ela queria. E aí vocês veem ela uma criança extremamente feliz dentro de todo o processo de vida que ela teve junto a eles. Tá certo? E aí dentro dessa parte médica, que a gente já falou a questão da concepção, a corrente médica tem certas divergências de opinião. Né? Parte acredita que a vida só se dá após 20 a 22 semanas da criança ser concebida. Parte já entende que a vida se dá na concepção, parte só aceita que a vida se dá a partir do momento que existe o parto e que a criança vem ao mundo. Tá certo? Nessa disputa, aí é que há a briga em relação à questão do abortamento. E aí eles trazem o esclarecimento de que se o feto ele é expelido até 20 ou 22 semanas, é chamado de abortamento espontâneo. Se ultrapassa isso, é o abortamento intencional ou provocado. Tá certo? E aí a gente traz alguns números aqui para a gente ter uma noção. São 50 milhões de abortamentos que ocorrem por ano no mundo. E que o Brasil é campeão mundial de abortamento, registrando de 3,5 a 5 milhões de abortamentos por ano. 40 mil mulheres, gente, morrem de abortamento clandestino por ano. E aí, baseado nesses dados, é que os pró-aborto querem levantar a bandeira alegando que isso vai diminuir esses números. E a gente tem dados estatísticos de outros lugares, de outros países, que vocês podem também buscar a história, que vocês vão ver que não diminui, aumenta, é diferente. Inclusive, até agora, o ano passado, se não me falha a memória, saiu uma reportagem dizendo que os Estados Unidos está revendo a situação da legalização do abortamento lá. Porque já estão estudando que não foi uma boa opção como se imaginava, tá certo? Ao mesmo tempo que aquela questão da legalização da drogadição. Muitos dos países que legalizaram as drogas, hoje já estão revendo a questão, porque perceberam que o índice de criminalidade após a legalização do uso de drogas aumentou em 60% naqueles países. Tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Aqui é a imagem do bebezinho com 22 semanas, para a gente ter a noção do tamanho deles na mão da gente e ver que ele já está totalmente completo. O olhinho, orelhinha, dedinho, pezinho, tudo. É só para a gente ter uma breve noção, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente visualizar o serzinho que a gente defende que deve ser assassinado, né? Que algumas pessoas defendem. E aí esse homem, chama-se Dr. Bernard Nathanson, ele desencarnou, se não me falha a memória, foi no ano de 2016 ou foi 2017. E a gente chama ele do Paulo de Tarso do abortamento. Por quê? Porque ele foi o dono de uma das maiores clínicas de abortamento dos Estados Unidos. A clínica dele só não provocava abortamento no dia de Natal. Todos os outros dias no ano era provocado abortamento na clínica dele. E aí ele começou a ter problemas na sua clínica, porque a rotatividade de pessoal estava começando a ficar muito grande e alguns dos seus médicos estavam começando a sofrer de insônia e ter alguns problemas psiquiátricos. Onde, em uma determinada festa, várias mulheres dos seus médicos vieram conversar com ele e afirmando que os seus maridos só conseguiam dormir ou bêbados ou drogados com alguma droga de tarja preta.
e que tinham pesadelos recorrentes e constantes. E aí ele resolveu fazer um estudo e uma filmagem para comprovar que o tipo de abortamento que eles provocavam ali na sua clínica era o perfeito, o mais higiênico, o mais asséptico e que não trazia nenhum problema, para convencer os seus colegas. E assim ele fez. Botou câmera para filmar em toda a sala e a câmera interna no útero da mulher, que ele iria fazer, com autorização dela, o abortamento daquele dia. Ele fez a filmagem e ele tinha contratado uma pessoa para compilar esse material. Mas como nada é por acaso, ele estava muito ansioso pelo material. E aí ele resolveu ele mesmo editar. E levou a filmagem para casa. Assistiu a primeira filmagem externa, ficou orgulhoso, satisfeito que estava tudo dentro dos conformes que a medicina exigia. E aí ele foi assistir a filmagem interna. E aí quando ele vai assistir a filmagem interna, ele, que dentro da sua concepção como médico, ele defendia que o feto só era vida quando saía do organismo da mulher e que aquilo que tinha dentro da mulher era apenas uma bola de massa, que não tinha vida, não tinha sentimento. Ele, ao assistir aquele filme, ele começou a perceber que quando os fórceps começaram a adentrar o corpo daquela jovem para puxar o feto, ele começou a perceber que aquela bola de carne, que para ele não tinha sentimento, começou a fugir dos ferros e ir mais para o canto do útero. E ele achou aquilo, não, é um movimento involuntário. Mas a câmera, naquele momento, ficou focada no rosto do feto. E aí ele percebeu que quando o fórceps agarrou o feto para puxar o bebê que estava dentro, botou as mãos para trás e deu um grito silencioso dentro do útero, que não podia ser ouvido, mas que ele mesmo, ao assistir a cena, ele gritava: não, pare, não faça isso, deixe-me viver. E aí ele parou e a cabeça dele rodou naquele momento. Meu Deus, se ele esboça essa reação, tem sentimento, tem vida aí. E aí ele voltou à filmagem e assistiu 1, 2, 3, inúmeras vezes. E aí a concepção dele modificou drasticamente. E aí ele disse: meu Deus, eu estava errado. E agora, o que é que eu posso fazer? E aí foi quando ele tomou uma decisão que modificou a sua vida. Porque o Espiritismo nos diz que o amor cobre uma multidão de equívocos. E ele, a partir daquele momento, decidiu agora não mais seguir para provocar abortamentos, mas sim pegar aquele material inteiro para levar ao mundo o conhecimento que agora ele tinha, de que aquilo era um crime contra a vida, e que ele agora passou a ser pró-vida. E saiu a disseminar em todo o mundo palestras demonstrando que o feto tem vida desde a concepção. Então, por isso que a gente chama ele do Paulo de Tarso do abortamento, porque ele passou até os seus 50 anos provocando o abortamento. E após os 50 anos, ele passou a defender a vida na sua existência. Fechou a sua clínica de abortamento, indenizou os seus profissionais, auxiliou no tratamento de todos aqueles que estavam com problemas, tá certo? Então ele foi buscar corrigir aquele equívoco que ele mesmo havia provocado diante daquelas pessoas. Então a gente vê que a espiritualidade não se engana dentro dos propósitos. E que mesmo quando a gente vê uma pessoa se equivocando demais, no momento certo, ela é chamada à razão. E aí a espiritualidade vai trabalhar todo o propósito junto a ela, tá certo? Esse bebezinho aí também é outro. Essa criança,
ela nasceu com um problema congênito no coração, Samuel Armas. Com 21 semanas, ele precisava fazer uma cirurgia intrauterina, quando à época ainda não existia cirurgia intrauterina no feto. Certo? E porque foi diagnosticado com um problema numa válvula, a válvula mitral, e os médicos disseram à mãe que ela tinha que provocar o abortamento porque o feto não tinha condições de sobreviver, a não ser que reajustasse a válvula. Ela não se deu por satisfeita e foi em busca de outros médicos. E ela rodou atrás de diversos médicos quando ela encontrou esse médico que deu a ela uma esperança. Ele disse: olha, eu não posso lhe adiantar ou confirmar que a gente vai ter sucesso, mas eu posso dizer, diante da sua vontade, que eu posso tentar fazer a cirurgia do seu filho. Mas a senhora vai ter que esperar um momento, porque não existe nem equipamento que me permita realizar esse tipo de cirurgia, porque é muito mínimo, muito pequeno, muito delicado. Então eu vou ter que chamar a empresa para ela criar um equipamento para eu poder fazer a cirurgia do seu filho, chamar uma empresa para fazer a válvula extra para ser colocado, para a gente fazer a tentativa da cirurgia. Ela aceitou e assim procedeu. E essa cena aqui, gente, ela ocorreu no final da cirurgia, que algumas pessoas dizem que foi um reflexo voluntário do feto. E o médico, diante de toda a emoção que ocorreu nesse momento, quando ele já estava costurando externamente o útero da mulher, ele percebeu o feto empurrando a mãozinha para fora e agarrou no seu dedo, como quem aperta a mão agradecendo por ele não ter desistido da vida dele. E ele fez, até os 3 anos de idade, 11 cirurgias cardíacas para a troca dessas válvulazinhas, porque a válvula, para quem não sabe, ela é uma parte do nosso coração que ela cresce à medida que a gente cresce. Mas como o dele nasceu com problema, tem que botar uma extra. E à medida em que a criança vai crescendo, o organismo vai crescendo, aquela válvula que foi colocada, como ela não é do próprio organismo, ela termina que ela não consegue crescer junto. E aí precisa ser trocado para poder atingir o restante da função que ela precisa, tá certo? Da passagem do sangue, ok? E essa jovem aí, muito bela, que nós estamos vendo, também chamada Gianna Jensen, né? Muito parecido com Jimena, mas essa jovem, ela sofreu um abortamento salino. Para quem não sabe, é uma das formas de abortamento que são realizadas nas clínicas de aborto, que é pegar solução salina e injetar dentro do útero da mulher, porque o sal a gente sabe que resseca a água, e depois injetar essa mesma seringa no cérebro do feto para que ele morra. É assim que é provocado, tá certo? E ela passou por tudo isso. Só que foi jogada no lixo daquela clínica. Mas uma enfermeira que já vinha perturbada com a situação, ao olhar para o lixo, percebeu que o feto ainda se movimentava. E aí a consciência de culpa dela fez com que ela agarrasse aquele feto e saísse daquela clínica correndo com o bebê e levou para uma outra clínica pediátrica na mesma rua, que foi o que levou essa jovem a conseguir sobreviver. E aí, quando ela estava naquela clínica sendo atendida nos hospitais, uma mulher se condoeu da história que foi publicizada no país. E aí a mulher foi à clínica e se predispôs a adotar a menina, mesmo os médicos dizendo que a menina ia teve paralisia cerebral pelo que havia ocorrido e que muito provavelmente a menina não ia ter condições de viver saudavelmente e naturalmente como qualquer jovem. Mas aquela mulher não quis saber disso, mas eu senti uma ternura e um amor muito grande por essa criança, e eu vou levar.
Então ela foi adotada, ela brigou por muito tempo e adotou a menina com 4 anos de idade. E aí essa jovem, hoje, ela é provida, tá certo? Mas ela conseguiu, inclusive, se formar, estudou e venceu. E hoje ela é provida e vive lutando em favor da vida, conscientizando as pessoas de que esse tipo de situação não deve ocorrer, tá certo? Então, dentro dos aspectos psicológicos, como a gente abordou de alguma forma já antes, aqui a gente traz uma lista de situações que podem provocar, tanto na mulher como naqueles que estão envolvidos dentro do processo do abortamento. O sentimento de culpa, pesadelos recorrentes, depressão, às vezes na visão do bebê e às vezes na visão de gestantes. Na menopausa isso pode se estabelecer de forma mais forte, tá certo? Por isso que às vezes há mulheres que quando chegam na maioridade, elas podem começar a apresentar uma certa depressão e algumas pessoas não sabem, mas elas sabem do que ocorreu na sua vida anteriormente, tá certo? Aumento do sentimento de solidão, grande sensação de perda, menos autoconfiança, disfunções sexuais, e aqui a gente traz tanto a disfunção sexual como a perda da vontade da relação, como a compulsividade pela relação, onde aquela pessoa passa a ter um distúrbio mesmo sexual, tá certo? Aumento ou início do uso de drogas e o medo por razões desconhecidas, tá? Isso são situações que ocorrem com as pessoas envolvidas dentro desse processo. E a gente teve esse relato pelo próprio Dr. Bernard Nathanson com aqueles que faziam o trabalho dentro da própria clínica, tá certo? Então, todos aqueles que se envolvem dentro do processo terminam de alguma forma se sentindo responsabilizados disso aí, tá? Na visão espiritual, o aborto é considerado um crime de graves consequências. E quem acredita numa vida além da matéria, o condena, encarando como um delito as leis universais, tá certo? Madre Teresa de Calcutá, ela vem nos dizer que o maior destruidor da paz no mundo hoje é o abortamento. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, nem o médico, nem a conferência, nem o governo. Porque naquela época existia uma conferência que estava defendendo a legalização do abortamento. Porque a indústria em prol do abortamento é muito grande. Porque as empresas de cosméticos, elas têm a necessidade da placenta e daqueles fetos, porque é através daquele material que elas fazem esses produtos que rejuvenescem, que as mulheres acham maravilhosos. E aí elas muitas vezes pagam as jovens para engravidar e abortar para que elas possam conseguir esse material, viu, gente? Isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Então, na gestação, cria-se uma forte ligação entre o espírito que vai nascer e a mãe. É o mais longo transe mediúnico. As vibrações de ambos se misturam, assim como os seus sentimentos. Por isso que a gente vê a mulher ficar mais sensível. Às vezes a gente olha para ela, ela já está chorando. Mas o que foi que eu disse? Você não fala nada demais e ela está chorando. Não, você falou assim comigo. Você, mas meu Deus, me desculpe, não foi a intenção. Porque a gente fica mais sensível. Tem mulheres que não suportam determinada comida. A minha cunhada, ela não suportava comer manga. E quando ela engravidou, o desejo dela era estar comendo manga com sal. Eu digo, mas você não suporta isso. Ai, mas me deu uma vontade. E aí comia com um gosto danado. Quando passou a gravidez, não, tu sabe que eu não gosto de manga. Mas menina, na gravidez tu comeu manga. Quer dizer, é a influência do espírito reencarnado que gosta daquilo e para perceber a sensação, porque está próximo, faz com que a mulher busque aquilo ali. Acontece, como acontece também às vezes da mulher sentir enjoo ou abusar de alguma coisa que ela gostava muito, mas aquela entidade reencarnante não suporta aquilo. Aí provoca na mulher esses enjoos. É interessante isso, mas é a ligação mesmo, que fica muito próxima dos dois espíritos, tá certo? Então, problemas inflamatórios diversos, câncer uterino e mamário. Existem pesquisas que já relatam
que 30% de chance a mais a mulher que já teve algum abortamento tem de ter câncer uterino e câncer mamário. Fora as outras que nunca fizeram nenhum abortamento, tá certo? Esterilidade que pode acontecer, porque no momento do ato do abortamento pode acontecer algum acidente na cirurgia e a mulher poder perder a condição de voltar a ter um filho. Depressão podendo levar ao suicídio, às vezes acontece também, tá certo? Danos no perispírito, e aí a gente explica situações em que muitas vezes a mulher vem, passa a vida toda tentando engravidar e não consegue, tá certo? E faz exames e tudo e fisicamente não se encontra a causa, mas ela não consegue engravidar. Ou o marido, tá certo? Eu tenho um caso de um casal amigo do trabalho, casados há 20 anos. Ela tinha adotado uma criança na juventude que foi deixada na porta da sua casa. Eles se conheceram, começaram a namorar. Ela nunca tomou um anticonceptivo na vida, porque ele foi o seu primeiro namorado, primeira relação, a primeira pessoa que ela teve na vida. Nunca usou uma camisinha e nunca evitou a gestação. 20 anos e não conseguia engravidar. Fazia tudo que era exame. E aí, na época, a gente trabalhando junto, eu comecei a fazer um trabalho com ela. E aí eu disse a ela, você precisa desfocar, porque às vezes o próprio Espiritismo nos diz que quando a gente fica muito com a cabeça muito recorrente naquela situação, a gente pode bloquear as questões. E aí comecei a fazer um trabalho com ela em relação a isso. Eu disse, você, olha, se tiver de ser, você vai engravidar, então relaxa, esqueça, não já passou esse tempo todinho. Aí comecei a conversar, e fiz um trabalho com ela de um bom tempo. E de repente, não mais que de repente, depois de um ano de trabalho assim, bem forte, a gente conversando e tal, ela chega lá no trabalho na segunda-feira e diz assim, Cristiano, tem uma bomba para te contar. Eu disse, o que foi? Mulher, eu acho que aquele trabalho que a gente estava fazendo deu certo. Eu disse, aí eu já estava esquecida do negócio. Eu disse, como assim? Aí que eu olhei para ela, eu disse assim, rapaz, tu tá com um brilho no olhar diferente. Tu tá grávida. Ela disse, como é que tu sabe? Eu nem te disse ainda. Eu disse, não, minha filha, para você estar com esse rosto radiante, só pode ser. Ela disse, Cristiana, eu tô grávida. Olha, eu já fiz 3 testes para poder ter a certeza absoluta que era. Eu disse, que bom, que maravilha, né? E aí seguiu-se a gestação, ela muito feliz, teve a menina. Aí a menina foi crescendo, claro, né? Aí, Vitória estava com 1 ano e pouquinho, já estava andando dentro de casa. Aí chega ela no trabalho, Cristiana, olha, eu estou arrancando meus cabelos, não sei mais o que eu faço com Vitória. Eu disse, opa, não entendi, como assim? Cristiana, essa menina é muito azorgada, ela é muito danada, eu não sei mais o que fazer com ela. Eu disse, oi, então era para ela não vir ou era para ela vir doente? Não, Cristiana, eu disse, então tá reclamando de quê? É mesmo, né? Aí ela, Ave Maria, não vou mais nem reclamar, também a gente pode nem brincar contigo. Tem que ter cuidado com o que você diz, porque veja, qual é o propósito da criança saudável? Não é brincar? Não é correr? Como é que você, adulto, quer cercear isso dela? A criança tem que correr mesmo, brincar, expelir sua energia, botar para fora. É assim que funciona. E aí, a criança que não faz isso, ela tem algum problema, né? E aí, a obsessão que pode ser provocada e outras coisas. Como que? Bom, acontece, e não só no abortamento provocado, como no abortamento espontâneo, como a gente falou anteriormente, pela questão da evolução espiritual daquele espírito reencarnante, dele não aceitar que não foi um sucesso a sua gestação. A mãe de Naldo, ela teve 2 abortamentos espontâneos. E de repente, do dia para a noite, ela ficou sem andar. E começou a fazer diversos exames. Foi para não sei quantos médicos. E os médicos diziam, mas ela não tem nada. E como é que ela não anda? E aí, de repente, um amigo da família olhou para ele e disse assim, rapaz, ó, já que não encontra a causa física, que tal vocês levarem tua mãe num centro espírita?
E aí alguns disseram, tu é doido, todo mundo é católico lá em casa, disse uma coisa dessa, pai, vai dar em todo mundo. Não, não pode, vai. Aí Naldo disse assim, rapaz, olha, a gente vai falar. E os outros, tu é doido, o pai vai dar em tu. Oxe, não quer saber, a gente vai falar. E foram falar com o pai dele. E aí quando foram falar com o pai dele disse assim, você é muito atrevido de você estar me afrontando para dizer uma coisa dessa. Ele disse, olha pai, o senhor não quer que minha mãe vá, que sua mulher vá, mas ela é minha mãe. E a gente vai levar ela. Eu disse, como é, rapaz? Eu disse, não, a gente tem que tentar. E aí ele disse, olha, eu vou com uma condição. Se quando chegar lá eu ver um bombo, a gente volta. Aí, como eles sabiam que era centro espírita, não era centro de Umbanda, que é muito confundido pelas pessoas, né? Aí disse, não, tá certo, não tem problema nenhum. E aí foram lá no Jesus e Kardec, do finado Seu Farias, que desencarnou esse ano, em abril. Seu Farias era um médium extraordinário. E ele era deficiente visual. Tá certo? Então, quando eles chegaram lá, na casa de Seu Farias, ele disse, olha, eu não atendo ninguém na minha casa não, o lugar de atender é lá no centro, manda ir para lá. Não, mas a gente queria fazer só uma visita fraterna, pode ser? Ele disse, uma visita eu deixo. Aí entraram. Ele não conhecia ninguém, e ninguém tinha se apresentado ainda. Quando ele olhou para a mãe de Naldo e disse assim, dona Cícera, a senhora quer saber o que está acontecendo com a senhora? Aí a mãe de Naldo olhou, aí disse assim, alguém avisou que a gente vinha? Não, ninguém avisou. Ele segue. Aí como é que ele sabe meu nome? Já ficou um negócio meio esquisito, né? E aí ela estava, quando sentaram ela ficou com a perna cruzada para o lado direito. E aí ele disse assim, dona Cícera, me responda uma coisa. Se a senhora viesse no meio da rua com seus filhos e um homem viesse lhe assaltar, a senhora ia se defender como? Como uma boa lagoana que andava armada. Ela disse, oxe, eu sacava do meu revólver, dava 2 tiros na cabeça dele, ele não pegava em filho nenhum meu. Aí ele disse, pois é, dona Cícera. Mas e a senhora me diga uma coisa, e como é que faz um feto dentro da barriga da mãe para se defender quando ele é assassinado? E aí ela parou, olhou para ele e disse assim, mas foi espontâneo, não fui eu. Aí ele disse, mas não foi um só não, foi 2. Aí ela, poxa, e o outro também foi, porque ela estava desconfiada, mas já menstruou logo em seguida, então achou que não era gravidez. Ele disse, pois é. Aí ele foi, fez uma prece, aplicou um passe nela, e aí disse assim, agora, dona Cícera, a senhora descruze do lado direito da sua perna e cruze o lado esquerdo. E ela cruzou. Aí ele, agora a senhora descruze novamente e volte. Aí ela olhou para as pernas e disse assim, eu estou mexendo minha perna. Ele, agora a senhora pode ficar em pé. Ela ficou em pé. Aí ficou todo mundo olhando, milagre. Não. Aí ele explicou. O que aconteceu? Aqueles 2 espíritos que tiveram o abortamento espontâneo ficaram revoltados pela impossibilidade de reencarnar. Se acoplaram na parte da ligação perispirítica da coluna com o nervo que provoca e faz com que a gente possa se movimentar. E aí essa ligação é perispiritual. Nenhum exame físico vai detectar. E por isso que a senhora não estava andando. Aí orientou, foram para o centro espírita, participaram da reunião, e aí a orientação, lê o livro dos Espíritos, lê o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, participar das reuniões públicas, fazer a campanha do quilo e trabalhar na seara. E aí foi como a família de Hinaldo passou a frequentar o centro espírita, embora Hinaldo já vinha frequentando, ele e a irmã mais velha, escondido do pai, que não aceitava, né? E aí eles começaram a frequentar aqui no Selec. Eles vinham para aqui, tá certo? Então, às vezes a gente não sabe, mas há propósitos divinos nas situações, né? E a gente tem que começar a entender um pouco mais sobre isso. E aí, como é a forma que a gente repara? Porque a gente falou até agora de vários problemas. Mas como é... Bom, tá, tudo bem, Cristiano, isso é muito lindo, mas eu já fiz o abortamento. E aí, agora?
O que é que eu vou fazer? Agora eu vou ficar com a minha consciência de culpa depois de ouvir tudo isso que você falou? Não. Porque quando a gente passa a tomar consciência do nosso equívoco, a gente começa a ver o que é que a gente pode fazer de diferente. Viu, doutor Bernard? O que é que ele começou a fazer de diferente? Ele modificou suas ações. Ele passou a fazer o oposto. Então, amar a vida, iluminar a mente sobre o assunto. Hoje eu estou aqui falando, nunca provoquei abortamento nessa existência, mas tenho certeza que em outras sim. Porque hoje eu tenho no meu corpo físico o útero retrovertido, e isso para mim já é um indício de que muito provavelmente na encarnação passada eu abortei, para vir com essa retroversão no meu próprio útero, tá certo? Então, assistindo a instituições carentes, adotando seres abandonados, ajudando na preservação da família, quanto tantas outras ações positivas e no bem que a gente pode realizar, tá certo? E aí Bezerra de Menezes traz para a gente essa informação. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar, o que faria Jesus? Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. Então, que nós possamos entender esse propósito divino e possamos ser instrumentos de auxílio àqueles que buscarem o nosso apoio num momento decisivo desse. E tentar mostrar àquela pessoa que a solução não é provocar o abortamento, mas ela segue com a gestação, não tem condições de criar, dá para adoção, gente. Mas não provocar e impedir que aquele espírito possa reencarnar. E muitas vezes aquelas que seguem com a gestação, quando chega no final, aí termina ficando com a criança, né? E a família, muitas vezes, depois que vai se envolvendo dentro do processo, também aceita aquela situação, e o neto depois é aquele que todo mundo paparica, né? Então a gente precisa ver que há situações e que aquele espírito precisa reencarnar daquela forma, e ele vem para unir aquela família que às vezes estava um pouco perturbada, tá bom? Muita paz para todos, a hora é chegada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Bom, pessoal, agradecer a Cristiana pela explanação e que nos dá motivo, né, incentivo para a defesa da vida, tá? Não somente na luta contra o aborto, mas a defesa da vida, que isso é muito, isso é fundamental, tá? É fundamental. Lembrando que Jesus, quer dizer, o aborto, na verdade, o aborto é uma sentença de morte sob tortura, né? Então foi o que aconteceu com Jesus. Enquanto adulto, né, ele foi torturado e morto, tá? E a gente precisa combater essa violência. A gente precisa combater a pena de morte, tá? Não só no sentido das crianças indefesas, mas no sentido daqueles nossos irmãos que por falha do Estado, tá? Por falha do Estado, estão aí marginalizados e nos presídios, tá? Eu acho que e qualquer um de nós pode estar lá. A gente pensa que eles estão lá porque querem. Não, eles foram levados contra a vontade, porque se eles tivessem educação, se eles tivessem escola, se eles tivessem trabalho, certamente eles não estariam nos presídios, tá? Então é importante a gente fazer essa reflexão a respeito da vida, em defesa da vida, dos direitos e da liberdade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Quem quiser fechar os olhos, pensar em coisas boas, agradecer a Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, os dirigentes dessa casa, espirituais, a oportunidade que tivemos de ampliar o nosso conhecimento. E que saibamos entender e levar esses ensinamentos para discussão na família, no trabalho, com os amigos. Te pedimos, Mestre Jesus, que essa seja uma semana de paz e que façamos uma apologia à felicidade, à alegria de estarmos com a oportunidade de estarmos aqui encarnados
e prosseguindo na nossa caminhada de aprendizagem. Para todos que sigam para suas casas em paz, na alegria, com saúde. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. Assim seja. Bom, então com essa rogativa fica concluída a palestra da noite de hoje.